Olá pessoal, eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo, na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. Fala pessoal, tudo bem? Aqui Fabrício Vieira em mais um episódio do nosso programa Doutor Teia dentro do canal Dialetou, e hoje está muito especial. Nós temos aqui duas grandes celebridades que, para mim, hoje, sem dúvida alguma, representam muito em minha vida e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nós estamos hoje aqui num ambiente muito gostoso, maravilhoso. Estou aqui, olha, até sem o meu uniforme de trabalho. Estou aqui com a camiseta e daqui a pouco eu vou contar para vocês o que representa isso. Eu estou aqui na Arena João Menezes, na cidade de Uberaba, sendo muito bem recebido, como sempre, né? Essa arena aqui, esse espaço que é um espaço maravilhoso de beach tênis e que tem logo uma novidade para vocês. E, enfim, relembrando, se você quer ir receber o nosso conteúdo, se inscreva no canal Dialetou, ative o sininho para que você receba aí em primeira mão o nosso programa, enfim, e receber também outros programas aí dentro do canal Dialetou, que sem dúvida alguma são de conteúdos maravilhosos. E eu estou aqui hoje com duas grandes celebridades. Ele, que é músico, ele é palestrante, ele que é um dos maiores nomes de conteúdo do autismo no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. Ele que hoje agora já também é artista da Globo, né? Já apareceu na Globo diversas vezes. Marcos Petri, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, digo eu, por estar aqui hoje compartilhando com vocês do Dialetou esse momento tão especial. É para mim uma alegria. Que bom, obrigado, viu, Marcos? E nós temos aqui ele, tenista profissional, empresário, empreendedor e apenas medalhista de ouro em Jogos Pan-Americanos. João Menezes, muito obrigado pela sua presença, é um prazer estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, doutor Fabrício, estar aqui no canal Dialetou, podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. E prazer também da Arena João Menezes em abrir a porta para vocês, para a gente conseguir gravar esse podcast maravilhoso. Que bom, obrigado, João. E, como sempre, eu começo com uma pergunta. Marcos Petri, nos últimos 5 anos, né? Vamos lá. O que você viu nos últimos 5 anos? Olha, uma pergunta complexa, mas vamos puxar pela memória, vamos principalmente usar a memória do coração. Eu vi um amadurecimento, tanto do Marcos quanto da sociedade. Eu estou nessa caminhada de falar sobre o autismo há praticamente pouquinho mais, talvez 6 anos. E nesses 6 anos,
eu tenho visto que as pessoas saíram de uma postura de o que é o autismo? O que é isso? O que esse bicho come? O que eu vou fazer com isso? Eu vou abraçar, eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, e isso para mim é uma sociedade que amadurece para poder aceitar cada indivíduo como é. Isso, Então, muito amadurecimento é a palavra. bom. Amadurecimento. Muito Isso. obrigado. João, e você? O que você viu nos últimos 5 anos? Bom, eu vi muitas coisas variadas. Minha vida em 5 anos mudou da água para o vinho. Posso te dizer que eu vi todos os continentes do mundo, mais de 30 países nesses últimos 5 anos, inúmeras viagens, inúmeras sessões de fisioterapia também, algumas cirurgias no joelho, inúmeras horas dentro de uma quadra treinando, e de 2021, 2022 para cá, minha vida mudou consideravelmente. No final de 2021 nós abrimos aqui a Arena João Menezes e não sei se por destino, não sei, mas eu comecei a me lesionar de uma maneira muito mais séria do que eu vinha antes. E Sim. eu acabei ficando de 2022 para cá muito mais tempo longe das quadras do que dentro das quadras. Uhum. Então, como você disse, aí eu comecei a mudar um pouquinho agora. Tava muito mais pro lado empresarial do que pro lado do atleta propriamente dito. E novas situações se apresentaram para mim. Exemplo, comecei a fazer faculdade, que foi uma coisa que eu não fiz. Eu deixei os estudos ainda no ensino médio. Então, comecei a fazer faculdade. Tivemos a ideia agora depois de quase 3 anos de funcionamento da Arena João Menezes, do Instituto Vencer. O Dr. Fabrício está até com a camiseta aí, que depois de muito tempo ensaiando, a gente chegou num acordo no local ideal do projeto, da estrutura de funcionamento, que é algo que a gente vinha pensando já há bastante tempo, com o Fernando e a Michele entrando aqui, estando perto da gente durante a semana, estando convivendo. E aí, a partir disso, eu posso dizer que ontem realmente eu tive a noção do que a gente iria fazer quando eu tive quando eu assisti a palestra do Marcos. Né? Sim. Que é aí que acho que as nossas vidas se encontraram. Então, tipo assim, ali deu pra ter noção realmente Sim. do que a gente vai fazer, do bem que a gente vai causar e do Sem quanto dúvida. a comunidade precisa desse tipo de Sem serviço, dúvida. entendeu? Porque hoje temos vários casos de pessoas que precisam de ajuda e às vezes não sabem para quem recorrer. Sim. Então, acho que ontem foi um conhecimento muito libertador, Que principalmente bom. para quem tá pedindo esse tipo de Que ajuda. bom, que bom. Não, e sem dúvida nenhuma, e nós vamos falar muito sobre isso também, né? Esse empreendimento, essa ideia e essa mobilização, tanto sua como da sua família e de toda uma comunidade aqui na cidade de Uberaba, sem dúvida nenhuma, vai ser algo que e pioneiro no país também. E que, se Deus quiser, a gente vai replicar isso, né, Marcos? Em certeza. todo o Brasil, né? Com certeza. Marcos, conta pra nós então, aí vamos conhecer então o Marcos lá na infância, na sua adolescência, na juventude, agora na vida adulta. Alguma vez você imaginou hoje, né? Você palestrante, músico, né? E vivendo, vamos dizer, disso, né? Hoje é sua profissão, né? Conta pra gente como é que foi isso lá na sua infância, adolescência. Bem, na minha infância e adolescência o sonho era música. Música. Única e exclusivamente eu já tentei fazer concurso, eu já fiz incursões por esse mundo que são bastante grandes, mas eu nunca me imaginei palestrante e no fim das contas isso me abriu as portas para levar o violão pro palco, para falar do impacto da música. Então hoje eu sou músico também. Mas assim, ó, na minha infância e adolescência o que marca é o amor de um pai e de uma mãe. De não me deixar desistir um segundo sequer. Sim. De investir no que eu era bom e esquecer do que eu era ruim. Na educação física eu era ruim, né? Muito ruim. Para fazer contatos sociais não era tão fácil, mas para cantar e para escrever era tremendo para mim. Tentar conhecer o som das letras e o sentido das palavras. Foi apegado a isso e deixado que isso abrisse as outras portas na minha vida. E assim eu carrego uma grande mensagem, que é
desenvolver a partir do afeto e também da ação. O Fernando está aqui, ele tem um conceito que é a conação, ação com afeto. Eu acho que meu pai e minha mãe não sabiam do poder disso, mas eles acabaram investindo e isso foi dando para mim uma curiosidade com a vida. Então lá na minha juventude eu pude explorar muito essas palavras, esse sentido. Eu fiz faculdade de comunicação, que é uma área muito importante hoje. Comunicação entre empresas, entre empreendimentos, e passa muito pelo jornalismo, passa muito pelo marketing. Depois pós-graduei também em marketing, design gráfico. Então foi tudo através da curiosidade. Depois entendi que eu podia estudar um pouquinho mais sobre o autismo. Fiz uma pós-graduação em transtornos do espectro autista no CBI of Miami, que foi muito contributiva para mim. Hoje estou no mestrado, fase final. Que legal. Fazendo uma tese sobre legislação inclusiva no Brasil. Que bom. E o papel do professor de apoio lá em Santa Catarina, chamado Professor 2, pela legislação. Então tudo isso tu vês que é uma curiosidade apoiada por uma família que não me deixou desistir e que legitimou cada sonho. E eu sou grato quando eu olho para trás. Aqui é o momento de te expor essa história, compartilhar com os espectadores aqui e também dizer que eu sou grato pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão não ter desistido e ter encontrado sempre métodos novos para me ensinar. Sim. Então, ou seja, a importância da família em todo o seu desenvolvimento, e eu acredito também que a família até te influenciou na música, foi isso? Foi. Meu pai cantou em coral por 27 anos. Sim. E foi o que te despertou também o interesse pela música, veio da família. Quando ele ia para cantar no coral, ele me levava junto em algumas vezes, porque tinha a versão infantil do coral, então eu ficava lá ensaiando ele, as músicas dele, e dizem até, minha mãe fala, que quando eu estava na barriga, meu pai sentava com violão e cantava para mim. Ele só sabe 5 músicas tocar, mas ele cantava as 5 para mim e cantava com uma alegria, e isso deve ter em algum ponto me influenciado bastante. Que bacana, que bom. E depois, pelo que você me contou aqui, a gente viu, né? O teu irmão também teve uma importância muito grande na tua evolução musical. Depois, sim, ele esteve comigo em algumas partes do coral, em alguns ensaios. Ele acabou não sendo tão constante no preparo vocal, mas ele foi constante para tocar. Ele gosta de tocar violão até hoje. Então ele me ajudava, eu pedia a ajuda dele, ele estava sempre pronto. A gente fez vários festivais, competições musicais. Que legal. Ganhei muitas, fiquei em 2º, 3º lugar em outras. Até que chegou um tempo que meu irmão começou a namorar. Aí ele disse... Aí não tinha mais tempo. Não tem tempo para fazer música, fique aí, vamos diminuir as tuas apresentações. Eu digo, nada disso. Eu vou aprender a tocar violão e eu vou me acompanhar. E aí eu comecei a tocar o violão. Que bacana. E hoje é um grande músico, né? E um grande palestrante, sem dúvida alguma. João, e você? Lá na tua infância, juventude, né? Você se enxergava como um tenista profissional? Se enxergava, né, hoje exercendo essa função de empresário, né? Até de empreendedor social? Conta pra gente um pouquinho. Então vamos lá. O Marcos falou que quando ele estava na barriga da mãe dele, o pai dele já tocava violão. O meu também, só que eu não sou músico, só que tem uma semelhança. O meu pai, isso é verdade, eu pego a primeira foto do meu álbum de nascimento, se você olhar na porta do hospital, era uma raquete de tênis. E aí você pergunta pro meu pai, ele fala assim, não, eu já sabia que ele ia jogar tênis. Eu falei, mas como assim? Mas o seu pai jogou tênis? Meu pai jogou tênis. Ah, sim. Então tênis, tem uma influência do pai também. Meu pai jogou tênis aqui pra nível de Uberaba bem. Meu avô jogava tênis, pai da minha mãe. E segundo meu pai, ele já sabia que eu iria jogar tênis. No primeiro dia de vida, ali na porta do hospital, tinha uma raquetinha de tênis na porta do meu quarto. Sim. E eu fui crescendo assim assim, meu pai jogava tênis, fazia aula, ele ia pro clube jogar, eu tava junto, carregando a raquetinha, sabe? Aquele lance que a gente viu ontem na palestra do espelho, né? A criança, exemplo. Ela vê o exemplo, realmente. E aconteceu que meus pais se separaram cedo, assim, eu tinha acho que 3 para 4 anos, e
acabou que eu descobri isso depois de muito mais tarde, que inconscientemente a única maneira que eu tinha como criança e adolescente de reunir meus pais era quando eu tava numa quadra de tênis. Então, quando eu tava numa quadra de tênis, eu tinha meu pai e minha mãe, os dois iam assistir os jogos aqui. Então o tênis também unia a família. Então o tênis representava uma união que da bacana, da família. Então tem um significado muito forte para você, obviamente, claro, né, por conta da tua profissão, mas sem dúvida alguma até pelos laços afetivos seu de infância. Sim, que exatamente. bacana. Viu? Aí eu com 8, 9 anos comecei a me dedicar um pouquinho mais a fundo, mais sério. E quando eu comecei a estudar de manhã, ali com 11 anos, aí eu já tava assim, vamos dizer assim, num vício muito grande. Eu era aquele menino que, enfim, eu acho que a minha geração foi a última geração que não teve celular de criança, de infância, sabe? Então, o que era a minha infância? Eu ia pra escola de manhã, chegava em casa, almoçava, e 2 horas da tarde eu tava no clube, sagrado. E eu ficava até de segunda a quinta, 7 da noite no clube, pelo menos. E de sexta eu não tinha hora pra ir embora, 10 horas, 9 horas da noite, assim. E eu era aquela criança que eu fiz todo tipo de esporte. Eu joguei futebol, joguei tênis, joguei vôlei, enfim, só o basquete que eu era mais... Nunca joguei, assim, mas se me der pra aprender, eu aprendo rápido também. Com bola eu sou bom. Só com Nós vamos te levar pra Franca, então, vou jogar basquete lá com a gente. Não, aí também não, mas... Aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi e com 11 para 12 anos eu tive claro, falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí chegou um momento que com 15 anos de idade eu tive que sair daqui de Uberaba, que eu já não tinha como evoluir mais. Sim. Tinha chegado ao limite, ao potencial. Morei 1 ano em Uberlândia e com 16 anos de idade fui morar em Santa Catarina. Eu morei e moro, tive algumas idas e vindas ali em Itajaí, pertinho de Balneário Camboriú. E ali eu conheci, enfim, meu treinador, que para mim é o segundo pai até hoje. Foram me abrindo portas, ali eu vi o que seria o tênis como profissão, vi o que seria o tipo de caminho que eu teria que percorrer, o tipo de treinamento que eu teria que percorrer. E, enfim, está sendo uma jornada muito legal mesmo, porque eu acho que é muito gratificante você conseguir fazer da sua vida aquilo que você sonhou desde criança. Sim. E hoje eu vejo, como eu comentei ontem na palestra, que tem muitas crianças que elas não têm isso definido, sabe? Desde cedo. E eu me considero muito afortunado por ter esse sonho desde criança e muito afortunado também por ter tido o apoio dos meus pais, o apoio da minha família para conseguir ir atrás desse sonho, porque por exemplo, entrei na faculdade ano passado com 26 anos. É uma coisa que o estudo você consegue fazer mais velho, o esporte você não consegue. Não. Se você quiser fazer o esporte com 32 anos, você já está... De alto rendimento, jamais, né? Você já está quase em fase final de carreira. Então você tem um limite ali que você... Então eu tive muita sorte de ter tido esse tipo de apoio. E conseguir, enfim, viver um sonho. Eu nunca na minha vida imaginei que, por exemplo, iria disputar uma Olimpíada. Sim. Entendeu? Um garoto do interior de Uberaba, você vai falar, vai jogar uma Olimpíada? Que jeito, tipo, não que tinha. Bacana. Que bacana. Nem Então pensar você sobre isso. chegou então a disputar Jogos Olímpicos. Disputei em Tóquio, no Japão. Que bacana. Então a última Olimpíada Eu tive você lá. Tive lá. disputou. Foi Conta pra nós a experiência então de Não, uma foi Olimpíada. sensacional, só que assim, o único pesar que eu faço foi que foi no meio de uma pandemia. Ah, tem razão. Então você tinha alguns detalhes, por exemplo, os Jogos Olímpicos. O que é normalmente? Na própria Vila Olímpica, onde ficam todos os atletas, você tem barraquinhas que você chega lá e fala assim, hoje eu tenho um dia de folga, eu vou pegar o ingresso para assistir o vôlei, a natação. Você pega o ingresso, tem tantos ingressos disponíveis pro time do Brasil, o que tiver disponível, eu quero assistir, você pega e vai. Por ser pandemia... Vocês não tiveram essa oportunidade. A gente, primeiro, não podia nem sair da Vila Olímpica. Entendi. A gente tinha que ficar... A gente ficou no aeroporto, chegou do aeroporto, Vila, Clube, Vila, Clube, aeroporto, foi embora. Entendi. Então era Vila Olímpica, Clube e tchau. Teve um atleta que saiu da Vila Olímpica. Ele foi deportado.
pelas regras da pandemia. Foram muito rigorosos social, com isso. Exatamente. Então a gente não tinha esse contato com os outros esportes que normalmente tem. Outra coisa, no desfile de abertura, o Brasil não mandou ninguém. Sim. Mandou só os 3 porta-bandeiras e representantes. Por causa que, realmente, a regra ela era cruel. Porque se você contraísse o vírus da Covid, você tava fora da competição. Sim. E tinham testes todos os dias. Todos os dias. Você acordava de manhã, Primeira fazia coisa. um cotonete no nariz lá, saliva, fazia o teste. Entendi. E se fosse pego, você tava fora de competição. Então, a decisão do Brasil prudente. Sim. Mas assim, você tira um pouquinho Imagino. aquele clima de Olimpíada, sabe? Pra quem Imagino. tava indo por primeira vez, você fala, nossa, eu queria participar, queria ver como é que é e tal. Mas com certeza foi uma sensação muito, muito legal. Uma curiosidade foi que o meu jogo, eu acabei perdendo na primeira rodada para um croata, o Marin Cilic, é um grande campeão. Foi número 3 do mundo. E curiosidade foi que foi o jogo mais longo da Olimpíada. Demorou 3 horas e 28. Ou seja, foi uma disputa acirrada. Acirrada. E assim, eu perdi no finalzinho do jogo, Que tava pena. quase que eu consigo uma virada histórica, porque não sei se vocês sabem como é que funciona o tênis. No terceiro set eu tava perdendo de 0,5, 0,40. Ou seja, o cara precisava fazer mais um ponto. game. Um ponto. Um ponto só. Um ponto. Ele já. Aí eu salvei 13 match points, virei pra 6-5 o jogo. Ah, E daí na hora de fechar eu não consegui fechar e ele acabou ganhando 7-6 no tie-break. são detalhes, mas que, enfim, mostra que o quão qualificado você estava e por pequenos detalhes, às vezes não veio uma medalha, né, João? Exatamente. Mas enfim, eu acho que é isso. A experiência, sem dúvida alguma, essa não tem preço. Não tem Né? isso. Marcos, conta pra nós a tua palestra, além de diversas, um conteúdo muito rico, né? Você canta pra nós, você conta muito da tua história, mas eu acho muito importante quando você traz o seu relato como um adulto com autismo, né? Eu acho muito importante a gente colocar isso para a comunidade, para quem está nos assistindo, né? Porque é importante também nós levarmos isso para o público, para que a sociedade conheça mais, entenda melhor também sobre as nossas limitações, mas principalmente sobre os nossos potenciais. Né, Marcos? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? A sua experiência, né? A luta com as limitações, mas por outro lado, né, as vitórias com as potencialidades. Conta para nós aí um pouco disso. A experiência que fica na minha vida é saber assim que o mundo não estará 100% preparado para o autista. Sim. O mundo ele tem algumas adaptações que pode fazer, porque a sociedade está caminhando para esse sentido, mas 100% preparado ninguém está. Então eu tenho visto isso na pele, né? Em algumas vezes, começando lá pela escola, nem sempre a professora tinha tempo de me explicar as atividades como deveriam ser, o que era esperado de mim, e ela acabava quebrando muito da antecipação que eu falei na palestra. Sim, Marcos, deixa eu só te cortar um pouquinho, e até para trazer a tua qualificação como especialista em transtorno do espectro autista aí pela CBI. Conta para o nosso público e explica um pouquinho para o nosso público, para quem de repente está vendo isso pela primeira vez, o que é o transtorno do espectro autista, quais são as características de que uma pessoa com autismo tem, embora o próprio nome diz espectro, né? Então existem várias possibilidades, mas conta um pouquinho então para o público de casa que está nos assistindo, quais são então, o que é o transtorno do espectro autista e quais as características? Então, o transtorno do espectro autista, ele é um jeito diferente, eu ponho assim, de pensar, sentir, se desenvolver. É um cérebro prático, concreto, é difícil para o autista fazer abstrações, pensar naquilo que não aconteceu ainda, pensar em duas coisas ao mesmo tempo, que é a atenção dividida. O autista tem dificuldade porque há sobrecargas sensoriais. Ele é um cérebro com mais conexões neurais, mais neurônios de suas conexões, o que faz com que o autista tenha dificuldade de abstrair, de pensar em duas coisas ao mesmo tempo, de filtrar o ambiente, então ele absorve muita luz, muito som, muitas texturas, então ele pode se irritar com roupas, ele pode ter aversão a um tipo de comida, ele pode desenvolver esses comportamentos metódicos como uma forma de isolar o mundo que seja previsível para ele. Tudo aquilo que não está previsível, que não está planejado ou esperado,
foge um pouco do seu controle e faz com que o autista se sinta inseguro. E para contrapor essa insegurança, o autista usa a estereotipia através de movimentos que no meu caso são de pêndulo, assim, para trás e para frente. O autista vai contando para o seu cérebro, ele se acostumando, tendo energia mental para lidar com situações diferentes. E aí o autista busca aquele movimento que mais lhe apetece e rituais também. Comer sempre no mesmo copo, no mesmo prato, no mesmo restaurante, não mudar rotinas, Sim. porque esse cérebro concreto ele precisa disso. E outra coisa, a sociabilidade é mais difícil, Sim. porque tem comunicação não verbal, olhares, gestos, jeitos do corpo. Isso eu demorei muito na minha vida para perceber. Aquela história de as pessoas estarem conversando assim numa mesa e eu estar me excedendo, a pessoa passa por baixo e dá um chutinho assim na minha canela, não tem aquilo? Aí a pessoa já diz, opa, tô falando demais, mas eu continuava falando. Do nosso filtro, né? Porque O filtro nosso, ele é um pouquinho menor, né? O filtro do autista, ele é bem menor. E eu digo que é difícil para ele intuir também, porque tem no cérebro um grupo de neurônios chamado neurônios espelho que dificulta a intuição. Então aqui é importante eu pontuar, porque muita gente que está nos assistindo pode achar assim, mas o autista não tem empatia. Ele tem, mas é difícil eu saber o que esse bicho come, vamos dizer assim. Como que eu faço para essa empatia ser funcional? Isso que é a minha batalha até hoje. Sim. Então assim, questão de namoro foi muito difícil, eu só tive até hoje uma namorada, e, infelizmente não deu certo. E eu tenho dificuldade de saber quando eu estou sendo inconveniente com os outros. São dificuldades, mas eu vou pela potencialidade também. Isso. Eu vou dizendo assim, olha, vá me direcionando, porque eu também vou aprendendo. Mais lento, mas essas características vão sendo aprendidas. O cérebro está em desenvolvimento em toda a vida. Aí, através da música, eu consigo aprender. Hoje eu já sou muito mais sutil em olhares, gestos, do que eu já fui antes. Porque eu, tocando a música, eu percebo, poxa, tem um olhar da maestrina lá que nos ajudava, que era entre agora. Aí eu comecei a perceber, poxa, e assim deve ser com as outras pessoas. E eu fui entendendo o que a gente chama de vocabulário de atitude. O que eu preciso fazer perante cada pessoa. Porque senão eu diria assim, tá, o que tu quer? Vai, fala, o que tu quer? Agora, pelo teu olhar, eu sei o que tu queres. Sim. Tu queres a história, vocês pedem pela história, né? Se fosse eu há 10 anos atrás, e tá, e tu quer que parte da história? E tu, qual? E ela? E assim, tá. Mas com a positividade, eu abri essa porta para eu desenvolver. Sim. Então, eu digo que cada autista tem o que é necessário, que é o seu ponto bom. Investindo nisso, a gente vai construir um ser humano da melhor forma possível. Que bacana. Vai edificar o caráter dele também. Sim, que bom. Então, primeiro eu peço desculpa por ter te interrompido, mas eu acho que foi muito importante você trazer o conceito, né? Para quem está nos assistindo conheça melhor. E, ou seja, olha, os limites existem, eles são aqui visíveis, aliás, até, né? Nós temos uma série de limitações, mas as potencialidades precisam ser cada vez mais exploradas até pela sociedade, né, Marcos? Eu enxergar o limite é diferente de eu aceitá-lo. Sim. É diferente de eu pensar que ele vai me definir. Eu tenho limites até de coordenação motora, por exemplo, que me impedem, por exemplo, de amarrar um cadarço ou de dirigir um carro, mas eu não posso deixar que isso me impeça de viver. Tem táxi, Uber, amigo. Sim. Para quê? Para eu usar e sair dos problemas, né? O importante não é tu não ter problemas, mas tu saber sair dos problemas quando eles aparecem. Sim. E por outro lado, hoje, né, você escreve muito bem, fala muito bem, canta muito bem, enfim. Em 6 línguas. Né? Além disso, né? Quantas línguas você fala? Eu falo 6. Quais? Fala pra nós. Alemão, inglês, espanhol, catalão, sueco, italiano. Eu tô estudando francês agora. E qual é o próximo objetivo? Melhorar o francês. Melhorar o francês. Porque assim, escutando eu entendo tudo, mas na hora de pensar, entendi. eu tenho que ir encaixando as palavras, o que não acontece nas outras línguas, né? Sim. Alemão, eu só bato a tecla SAP und jetzt ich spreche Deutsch. Frag irgendwas du willst und ich antworten werde. Sim. Ou seja, pergunta qualquer coisa que eu vou te responder em alemão. Em alemão. Né? Em inglês é a mesma coisa, mas com o francês
Ainda tá travadinho. Ainda tá travado. Entendi. Então vamos Mas destravar. é meu sonho destravar. Não, isso com Objetivo, certeza é uma né? questão Não de sonho. tempo. É uma questão de tempo. Né? Paciência, sentar ali com a gramática, aprender. Sim, com certeza. João, conta pra nós então, vamos então, você trouxe pra nós a infância, a juventude, as dificuldades, mas agora hoje, né? Como tá aí a questão então? Você ainda continua na atividade? Você tem objetivos? Como é que tá essa questão dos treinos? Ou não, olha, agora eu tô me dedicando realmente a outros projetos. Conta pra nós um pouquinho. Então, o que aconteceu foi que ano passado eu fiquei aqui praticamente o ano inteiro. Uhum. Ano passado eu não competi em nenhum campeonato. Sim. Porque no final de 2022 eu tinha já uma lesão no joelho esquerdo importante, de forma com que o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu já operei 6 vezes meu joelho esquerdo. Entendi. Então eu tive 6 vezes que eu tirei um pedacinho do meu menisco lateral. O menisco, pra quem não sabe, ele serve de amortecedor do joelho. Uhum. Então, como eu tirei muito ali, meio que eu tô andando num carro sem amortecedor. Entendi. Então ali sobrecarrega a cartilagem, que tá lesionando a cartilagem. Aí eu fiz alguns tratamentos de infiltrações de célula-tronco que me ajudaram muito. Fiz fisioterapia aqui ano passado, o ano inteiro. E no final do ano eu tava me sentindo muito bem. Tanto é que eu tava jogando beach tennis, tava correndo na rua, tava super bem. Eu falei, não, tá na hora, eu vou voltar a jogar. Aí eu voltei a jogar esse ano, voltei a competir em fevereiro. Joguei 2 torneios no Uruguai, mas ainda tava bem fora de ritmo. E depois fui jogar, no comecinho de março, fui jogar em Recife. Quando eu cheguei em Recife pra jogar, ali eu já tava me sentindo um pouquinho melhor, só que eu fiz 3 jogos extremamente puxados em 3 dias seguidos. Eu joguei no primeiro jogo, foram 3 horas e meia de jogo, depois no segundo dia 3 horas, no terceiro 2 horas e 50. Chegou no terceiro dia, eu já tava assim, comprometido, minha movimentação tava comprometida. Sim. Eu tava mancando já para algumas não, para várias bolas, não conseguia correr, tava apoiando só na perna direita. Só que eu tenho um problema sério, assim, eu sou muito resistente à dor. Uhum. Pra eu sair da quadra, tem que estar assim, cara, zero movimento. Exato. E aí eu acabei o jogo, foi numa sexta-feira, eu perdi, aí eu fiquei sábado e domingo tentando me recuperar, viajei no domingo, segunda-feira fui pra Bahia, que era onde seria meu próximo torneio, e eu não conseguia pisar no chão. Uhum. Beleza, andava, mas se eu precisasse pisar no chão, botar o peso em cima da perna pra bater na bola, eu não conseguia agachar. Aí eu falei, não, vou voltar pra casa. Eu voltei, fiz uma ressonância e tive uma fratura de estresse. Ela foi reincidiva, porque meu último torneio de 2022 que eu joguei, eu saí da quadra com uma fratura de estresse. Entendi. Então, ou seja, ali me mostrou essa teoria ali de que realmente tá indo muita carga pro meu compartimento lateral do joelho, que eu já não tenho amortecedor e tá osso com osso e tá fraturando. E, enfim, tem algumas soluções médicas para isso. Exemplo, algumas cirurgias que eles tentam consertar o eixo da perna, então, mas são cirurgias grandes. E até o momento, em todos os médicos que eu fui, me recomendaram esses tipos de cirurgia, só que não é uma garantia de que você vai voltar ao esporte, entendeu? Entendi. Você vai ter sucesso. Tipo assim, eu vou dar exemplo, Romário fez a cirurgia, Rivaldo. Só que eles fizeram essa cirurgia quando acabei a carreira, vou terminar de jogar. Entendi. Aí fizeram a cirurgia. Pra uma pessoa de qualidade de vida normal, beleza, você consegue bater sua bolinha ali, fazer seu esporte, mas voltar a jogar profissionalmente... Para o alto rendimento ainda é uma... E o que me desanimou foi que eu, comecei a pesquisar do assunto, e que após 20 anos de cirurgia, 80% dos casos necessitam prótese de joelho. Entendi. Então eu tenho hoje, imagina, 27. Se eu for botar uma prótese com 47 anos de idade, tipo assim, sabe? Ainda é muito novo, É muito novo, entendeu? 47 anos de idade... Quantos anos você tem, doutor? 46. 46, aí. Na sua idade eu vou estar com um seríssimo candidato a prótese de joelho. E você tá na metade da vida ali. Você tá ali que você tá com seus filhos, que você tá com a sua família, você tem muita coisa pra fazer ainda, entendeu? Então eu falei, essa cirurgia eu não vou encarar, não. Entendi. Eu vou tratar da maneira conservadora aqui, faço algumas infiltrações, fisioterapia, faço um tipo de fortalecimento. E, enfim, quanto a planos agora de carreira no esporte, eu não tenho. Eu tenho essa situação minha. Sim. Vou
tentar levar até onde der. Uhum. E, enfim, se não der, nós estamos aqui com... Não, tem muito trabalho para você. Tem muito trabalho, exatamente. Sem dúvida alguma. Exatamente. Sem dúvida alguma. E eu só vou ressaltar aqui uma fala do Marcos que ele falou, que eu queria acrescentar. Querendo ou não, o atleta profissional, você tem algumas características muito semelhantes à do autista. Vou te dar um exemplo. Rotinas. Se eu tenho um jogo de tênis, eu tinha uma coisa que eu não sei se é porque eu era muito bitolado ou se eu tenho algum traço do espectro autista também, não sei, mas, por exemplo, se eu tô num campeonato e eu comecei a jogar e eu vi que eu estou ganhando jogos, eu só comia no mesmo restaurante. O mesmo prato. Não muda. Sabe por quê? Porque você já comeu aquilo ali, você sabe, ó, isso aqui eu comi. Não me fez mal. Não me fez mal. Sim. Não passei mal. É esse prato aqui, ó. É arroz com frango e não sei o quê. Pronto. Tu adquiriu a informação, testou, viu que era boa. Era bom. E vai Acabou. replicar pro Vai resto dos replicar. jogos. Não, e outra, por exemplo, vamos supor que eu jogo às 11 horas da manhã. A rotina é a mesma. Eu vou acordar às 7h30, vou preparar minhas raquetes, vou preparar meus suplementos, vou pro clube, vou aquecer, vou bater uma bola, vou tomar um banho. E ela, assim, ela é a mesma rotina e sagrado. Ela é sagrada, sabe? Então, tipo assim, eu achei quando ele falou muito interessante, porque pro atleta ela também é muito importante. Sim. Você não faz nada de desconhecido num dia antes ou 2 dias antes do jogo, no dia do jogo. É tudo aquilo que você já sabe, já testou, Sim. já tem controle, sabe? E não experimenta Entendi. nada. Tudo que você já sabe. E uma fala muito bacana tua ontem, eu acho que foi, para mim, um grande exemplo do que você trouxe para nós, a importância da disciplina também, né, João? Exatamente. É. E no caso do atleta, muitas vezes é isso. Por quê? Você vai, vou te dar um exemplo, você vai comer arroz com frango todo dia. É gostoso? Mas é gostoso. você queria Tem comer uma lasanha, né? Exatamente. Então, tipo assim, teve vezes que eu viajei, por exemplo, teve uma vez que eu fui jogar na Nigéria. Eu fiquei 1 mês na Nigéria jogando torneios. Um calor de 38 graus todos os dias, aquela coisa doida e assim, eu comi 1 mês arroz e frango. Sim. Só isso. Sim. Só isso. Mais nada. Os caras falam, mas eu comi arroz e frango. Sim. Cara, eu tô aqui num país que eu não sei Não como conheço. é que funciona, eu não conheço. Eu comi aquilo ali, eu vi que é bom, que não sei o que eu não passei mal. Arroz e frango. Arroz e frango no almoço, arroz e frango na janta. Acabou. Sim. Entendeu? É isso. Então tem essa parte a disciplina. também. Tinha vontade de comer um lanchão? Tinha, mas pode ser que eu vou comer, vou passar mal e aí todo o meu treinamento, Coloco toda a água minha abaixo. preparação acabou. Né? Exatamente. E é isso uma aí. coisa que me chamou a atenção nessa fala do João, que é assim, por que o autista se atém a rituais? Porque eu fazer uma projeção muito para frente, eu não consigo ter clareza, né? Será que nesse país diferente, que a comida é diferente, lá para frente o efeito no meu estômago vai ser qual? Não sei. Isso. E o autista aplica a mesma vivência, por exemplo, será que se eu tocar aquele violão ali, não meu, vai ser o mesmo som? Aí o que eu faço? Se eu tiver, por exemplo, que está num evento em que o violão não é o meu, dá um tempinho para eu testar? Sim. Aí nem que eu fique lá, dó, ré, dó, ré, dó, ré. Ah, mas tu só tá fazendo 2 notas. Não, tô acostumando o meu cérebro para uma madeira diferente, para um violão diferente. As cordas são mais altas ou mais baixas, dependendo. Eu creio que deve ser a mesma coisa com uma raquete. Exato. Ela tem padrões, a mas raquete, sente diferente. A raquete, quando no tênis, você consegue... Na verdade, você consegue não. Você troca as cordas da raquete quase que todos os dias. E você consegue trocar a tensão da corda. Com uma tensão mais dura, mais alta, a bolinha anda menos, você tem mais controle. E com uma tensão mais baixa, a bolinha anda mais, você tem menos controle, você tem mais potência. Então, é a mesma coisa. Você chega no local, você manda a raquete encordoar. Aí você vem e fala, olha, essa aqui ficou muito... A minha bola tá saindo muito. Aí você vai e adapta. Ó, quero uma raquete um pouquinho mais dura. Aí você pede o encordoador para botar, sei lá, 3, 4 libras mais altas na sua raquete. Aí você testa e fala, não, agora eu gostei. Aí você tem ali 3, 4 raquetes ali pro jogo que você sabe, não, elas estão aqui do jeito que eu me adaptei. Então, Ontem a gente estava conversando sobre as guitarras, né, Marcos? Né? Até os tipos diferentes de guitarra, né? Que o Slash gosta, mas que muitas vezes ele não... A gente, depois você até me falou, que eu não sabia disso, que muitas vezes ele gravou os discos do Guns N' Roses que não foi com aquela guitarra, não né? foi com aquela guitarra que a gente associa a ele. Porque ele se adaptou com outra guitarra Isso. que era inferior, mas ele tirou aquele som. Sim.
Olha só como que o ser humano se adapta com as coisas e a gente vai, através dessa adaptação, contando uma história de vida. Sim. Uhum. E onde o obstáculo já não é mais um obstáculo. É um convite para tu adaptar, para tu buscar força. Por isso que eu disse na minha palestra, o cérebro vai superar, ele só precisa do estímulo correto. Que tempo. bom. E tempo. Isso. Eu acho importante isso. O respeito ao nosso tempo, às nossas adaptações, mas que tudo é possível. Né? Tudo, não existe o impossível para o ser humano. Desde que haja o tempo necessário, a gente adapta as modificações. É claro que a gente tem que trabalhar um pouco nas expectativas, né? Quando eu soube, por exemplo, que a minha mão ela é um pouco mais lenta em fazer movimentos do que outras mãos, de, por exemplo, quem toca violão, eu digo assim, tá, então eu vou fazer músicas que sejam mais lentas, mas não por isso menos impactantes. Exatamente. Desde que eu adapte essa expectativa, show de bola. Eu vou vencer os meus desafios e vou, não sabendo que era impossível, ir lá e fazer. Né? Antes aqui do nosso episódio, o João estava ensinando pro Marcos a empunhadura, né, da raquete. E você nos disse, olha, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu era muito ruim na educação física. Era 0, um negativo. O que nós vimos aqui? Que você tem toda a potencialidade de jogar, por exemplo, beach tênis. Ou seja, é impossível, então, praticar um esporte para o Marcos? Não. Né? Desde que haja adaptação. Talvez o basquete você não consiga. O João também disse, olha, o basquete não é minha praia. Mas o beach tênis, sim. Então, ou seja, não há impossível. Né? Ou seja, é possível praticar um esporte, desde que haja as adaptações e a gente respeite as limitações. E que tenha o apoio. Né? O João falou do treinador, que é praticamente segundo pai, né? E isso é porque ele edificou o João. Ele foi ao lado, foi à frente quando precisava, foi na retaguarda quando precisava. Mesma coisa quando a gente fala do desenvolvimento do autista. Porque o desenvolvimento ele não é receita de bolo e ele também não é sempre igual. Às vezes tem uns ambientes em que eu demoro mais a me adaptar. Tem alguns lugares em que a palestra tem um pouquinho menos de energia. Eu sinto isso. Sim. Mas com o apoio dos meus pais dizendo, vá lá, invista, treine, prepare, vai ficar melhor. Vai ficar constante, pelo menos. Isso é importante. Isso. Que bacana. João, o Marcos hoje está com uma medalha de ouro. Né? Conta para nós a história dessa medalha de ouro. Né? O que foi aí a esses Jogos Pan-Americanos, como se chegou a isso. Conta para nós um pouquinho dessa história. Bom, essa medalha de ouro, na verdade, foi em 2019, em Lima, no Peru, né? E foi a segunda vez que eu defendi a camisa do Brasil. A primeira tinha sido em 2015, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Porém, naquela época, o Brasil optou por levar um time de jovens. Então eu tinha acho que 18 para 19 anos. 19 anos eu tinha, em 2015. E o Brasil optou por levar um time de jovens, tipo assim, que sabia que não era favoritos para ganhar. Porém, por questões políticas e que os outros jogadores também não quiseram jogar, nós fomos. Beleza. Então eu peguei uma experiência pela segunda vez, e daí foi em Lima, que aí foi um pouco diferente, porque aí eu já era número 2 do Brasil, e tipo, fui por mérito, entendeu? Então o que aconteceu? Só que mesmo assim, sendo o número 2 do Brasil, quando eu cheguei lá, eu não era favorito ao título. E só que eu vinha de uma sequência de resultados, talvez a melhor que eu tive na minha carreira. Tipo assim, de consistência, de vitórias, de jogos seguidos. Só que eu tava vindo de jogar num piso de quadra rápida, que é totalmente diferente ao piso que se jogou lá, que é um piso de saibro. Ah, lá foi saibro. É um piso muito mais lento. Então você chega ali, e eu cheguei em cima da hora, porque eu joguei a final nos Estados Unidos na segunda, eu cheguei em Lima no domingo, eu cheguei em Lima segunda de manhã e comecei a jogar quarta-feira. Então eu cheguei, tive ali um dia e meio pra me adaptar, pra treinar, pra sentir a quadra, ver como é que tava. E aí fui ganhando confiança e ritmo jogo a jogo. O que aconteceu foi que na primeira rodada eu tive um jogo bom, que teoricamente eu era favorito. E na segunda rodada eu passei por um jogo muito difícil, que eu tive que virar um jogo, sair perdendo. E a partir dali eu falei assim, opa, agora eu me adaptei aqui. Agora eu tive um teste bom aqui, passei e tal. E aí nas quartas de final eu jogava contra o principal favorito, que era um chileno. O jogo das oitavas também foi bem complicado.
Só pra você ter noção, o atleta que eu joguei contra, hoje ele tá em 17 no ranking mundial. E o que eu joguei nas quartas de final hoje tá em 22, chileno. Então, ou seja, profissionais de alto gabarito. Altíssima qualidade, exato. E era o principal favorito do torneio. E aí, quando eu fui, e me marcou uma frase muito interessante que o Jaime Onsins, que era o capitão da delegação do Brasil que estava comigo, o treinador na época, ele virou para mim e falou assim, ó, se você jogar do jeito que você jogou hoje, firme, sólido, você vai ganhar desse cara. E o cara era número 60 do mundo, eu era 170, 190, sei lá. E ele falou assim, se você jogar assim, você vai ganhar desse cara. O que você tá jogando, você vai ganhar. E aí eu fui com isso na noite anterior. Eu fui dormir com isso. Se eu jogar sólido, eu vou ganhar desse cara. Eu fui dormir com isso na cabeça. Eu vou ganhar desse cara. Eu vou ganhar desse cara. Eu fui ganhando do cara em 2 sets. Aí quando eu cheguei na semifinal, eu falei assim, agora sou eu. Agora, tipo assim, ninguém me tira. E quando chegou na semifinal, de novo, foram semifinal e final, 2 jogos difíceis, que na semifinal eu tava ganhando o primeiro set de fácil, 4-1 assim, e deixei escapar, perdi 6-4, depois consegui virar o jogo. E na final, ao contrário, comecei jogando muito mal, virei o primeiro set, segundo set joguei mal, eu só joguei bem no final do jogo. Só que assim, eu tinha presente comigo nessa situação, que eu falei assim, cara, essa situação aqui é minha. Tipo assim, ninguém vai me tirar isso aqui, sabe? Talvez quando que eu vou ter outra chance de acontecer isso comigo? Então, essa aqui sabe quando você tá na cabeça assim, que fala, não, é a minha vez. E quando... Engraçado, porque na minha carreira, eu acho que a mente manda muito, porque tinha situações que eu entrava na quadra e eu tinha certeza que eu ia ganhar o jogo, antes do jogo começar, que você já tava aqui, ó. Mentalizando isso. Exato. Só que teve o inverso também. Entendi. Tinha situações que eu tava na quadra, não importa quem que era, eu tinha certeza que eu ia perder o jogo. E perdia, porque não tem como você acreditar numa coisa. Sabe, a mente é tão poderosa que não tem como você acreditar que vai perder e vai ganhar o jogo. É muito difícil. Talvez até os teus movimentos ficam mais relaxados, o teu reflexo preso, diminui. Você fica mais tenso, parece que tem um gorila nas suas costas, assim, modo figurado de falar. Mas foi isso. Então eu aproveitei a oportunidade e, tipo, lá eu tive muito claro na cabeça, falando assim, não, agora sou eu. Já que eu passei consegui me adaptar, cheguei em cima da hora, ganhei 2 jogos, agora é comigo. Que bacana. E aí, a partir daí, minha vida tomou uma proporção diferente, entendeu? Porque, eu vou te dar um exemplo. Por mais que eu tenha tido outros títulos, jogos importantes, todo mundo me lembra e me conhece pelo Pan-Americano. Porque querendo ou não... sem dúvida. Até o cara que tava assistindo qualquer coisa lá do Brasil, nem sabe o que é tênis, o cara ganhou uma medalha. Então, é diferente. É diferente. É totalmente diferente, né? Uma medalha em Jogos Pan-Americanos e uma medalha nos Jogos Olímpicos, ela tem um peso. Eu acho que, não sei no resto do mundo, você pode até confirmar isso para nós, mas aqui no Brasil nós damos um valor muito grande. Muito grande. Né? Até porque acho que tem, até pela questão da visibilidade que a imprensa dá, a TV, né? Os meios de comunicação. E sem dúvida alguma, você vai ser sempre conhecido por isso, não tenha dúvida disso. Exatamente. Né? E parabéns, João. Eu acho que, enfim... a gente pode contar nos dedos da mão, né? A façanha e o feito que você conseguiu. Eu acho que foram, né? 6 ou 7 no Brasil, se não me engano. Acho que foram 6. Então, olha só. Né? É um privilégio estar aqui contigo. Né? Porque, enfim, né? O Marcos agora diz que não vai tirar mais a medalha do peito. Olha, e eu que era... Assim, gosto de pegar numa raquete, mas para jogar na praia, o tênis. Sim. Assim, descompromissado com meu pai, minha mãe. Mas eu sou bom, assim, sou combativo. Aprendi algumas técnicas ali fora. E hoje que honra estar segurando uma medalha. E hoje a gente sabe, assim, o quanto que a pessoa tem que se dedicar para ganhar uma medalha. Muito. E o quanto que isso diz para o nosso cérebro. Pode ser que a pessoa diga assim, a outra medalha seja difícil de vir, mas pelo menos a vida tem um combustível para qualquer sonho que a gente tem, ajustar nossas velas e seguir. É isso aí. Exato. Muito bom.
Marcos, conta pra nós agora, então, como que tá sendo a sua rotina hoje, né? Olha, o que que você tem feito com essa rotina de palestras, de música? Você trouxe aqui também para os livros, Eu trouxe, né? aham. Então, conta pra nós aí, como tá sendo a vida hoje do Marcos, profissionalmente, pessoalmente, conta pra nós. Olha, tá sendo de hotel em hotel, assim, tentando tomar cuidado também com as refeições, Sim. porque são grandes jornadas na estrada, tô um mês fora de casa agora. Uhum. Vindo de abril também fiquei bastante envolvido na causa autista, então sempre me policiando para ter um tempo de descanso, um tempo de lazer com os meus livros que eu levo sempre na bagagem, esses que eu escrevi e os que eu gosto de ler, né? Eu tô me cuidando também na parte física, pelo menos para mobilidade, porque a gente passa horas dentro do carro, Sim. fica ali, pode diminuir bastante a mobilidade de joelho, quadril. Sei bem o que é isso também. Depois o João pode dar uns adendos aí sobre isso, porque quando tu viaja, às vezes te estressa mais pela estrada mesmo, ou avião, que seja. Quando fica muito tempo dentro do carro, do avião, que seja, parece que quando você chega, você fica um dia meio que empenado, assim, né? Que depois você precisa ficar mexendo, precisa fazer uma atividade pra desempenar. Daí eu vinha de uma rotina que eu fazia musculação, fazia funcional, e aí eu tento manter isso com a devida escala, né, que eu consigo dentro do hotel também, mas eu entendo que dentro do hotel com a minha família, tudo é possível. A gente vai ajustando a rotina. E depois do ajuste, cada vez que eu piso no palco, eu tenho energia para convencer tanta gente. E só de ver o sorriso, só de ver a postura que mudou um pouquinho, 5%, como foi dito ontem, absorvidos, já me dá alegria para a próxima rotina e assim eu vou indo. Claro que eu sinto falta das minhas guitarras, eu sinto falta do meu teclado, das minhas gaitas de boca, do meu ukulele, que tá tudo lá em casa. Mas quando eu vou para casa, que eu tenho uns dias livres, eu foco ali mesmo. E o francês, né, que eu tenho como meta, falar um francês menos enrolado do que eu falo hoje, né? Mas tá muito boa essa rotina. Ela me dá gás e ela me mantém vivo. Isso que é importante. Para cada pessoa que vai seguir uma rotina, esse é o conselho, né? Que ela te mantenha vivo e que ela te dê um propósito. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê brilho nos seus olhos, ou seja, você está muito feliz com toda essa missão que foi te dada. Sim, a felicidade faz com que as tuas missões elas não sejam de custo. Sim. Né? Às vezes tu tem vários custos físicos e emocionais, talvez, mas tu não vê, porque a tua missão te dá energia e te renova a cada dia. Né? Que bacana, que bacana. Ô, João, agora vamos entrar no lado empreendedor, empresário. Nós estamos aqui na Arena João Menezes. Conta para nós aqui quando que surgiu essa ideia e hoje, né? Quais são os serviços oferecidos aqui, quais são os projetos? Então, a ideia surgiu... Bom, vou tentar ser breve aqui, mas eu sempre tive plano na cabeça de ser um jogador de tênis. Só que quando eu era mais novo, com 16, 15, até 20 anos, era um caminho muito incerto. Então, por influência dos meus pais, que são médicos, eu sempre tive na cabeça assim, eu vou tentar jogar o tênis. Se tudo der errado, eu volto para casa e vou estudar medicina e vou ser médico também. Só que com o tempo, eu descobri que, cara, medicina não é minha praia. Não é minha praia. E, assim, o exemplo está em casa, mas nesse exemplo não deu muito certo. Exatamente. Então, tipo assim, tem algumas coisas que isso vem com a maturidade também. Tipo, se você tem que tomar uma decisão com 18 anos, é uma coisa. Se você toma com 23, é outra. Sem dúvida. Outra. E, tipo assim, isso comigo foi assim. Então, quando eu vou dizer assim, no tênis você se compara a uma faculdade. Você sai do juvenil ali com 18 anos... Eu demorei ali mais uns 5 anos pra começar a me sustentar. Então, sou muito grato ao meu pai também, que me bancou todo esse tempo. Mas a partir de 2019, eu comecei a me sustentar. E comecei a ganhar um dinheiro. Chegava no final do ano, opa, consegui guardar tanto. Sim. E aí já pensar, porque a gente sabe que a vida de um atleta, a carreira de um atleta era de curto prazo. Exato. E aí veio o X da questão. Falar, cara, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu descobri duas coisas. Primeiro, que eu gosto de economia, de investimento, tanto é que hoje que eu estou cursando na faculdade de economia. Que bacana.
E segundo, cara, eu preciso colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Sim. E aí, cara, o que a gente pode fazer? E aí começamos a estudar, e na época em Uberaba, na verdade só tinha um lugar para praticar beach tennis, que era o clube, o Jockey, qual eu sou sócio, enfim, desde criança também. E a gente falou assim, cara, acho que nós temos uma oportunidade aqui de aliar o meu nome, que é um nome forte aqui na cidade, com um esporte que não é o tênis, mas é o beach tênis, é de raquete. Tem uma ligação muito forte. Ou seja, até o momento eu não jogava, só que eu comecei a jogar e por ter jogado tênis eu pego fácil o esporte. E aí linkou isso tudo com a oportunidade, a gente viu o terreno, falou, não, vamos fazer. Aí construímos, né, em 2021, ficou pronto em novembro de 2021. Tem dado muito certo hoje é um local aqui que nós temos uma turma que é praticamente uma família, nós temos vários grupos separados que jogam aqui dentro, que enfim é um momento de descontração, um momento de relaxamento das pessoas, de diversão. E a gente acabou se tornando muito próximo das pessoas, né, que estão aqui dentro. Então, tipo assim, todo mundo, você vê hoje, quando eu tô aqui em Uberaba, todo final de tarde, dia de semana, eu venho aqui 5, 6 horas, tô aqui, cumprimento o pessoal, vejo o pessoal jogando. E acabou que a gente, nossa nova empreitada agora, foi que a gente identificou no ano passado, falou assim, cara, a gente tá, primeiro lugar, com tempo e espaço ocioso aqui, porque imagina, dia de semana, ninguém quer vir jogar no sol do meio-dia, aqui, sol das 2 da tarde, o sol das 10 da manhã. São os pontos, né? O início 6 da manhã e o final da 5 tarde. da tarde pra frente. Exatamente. Então das 6 às 8 da manhã e das 5 da tarde até as 9 da noite. É o que, e daí a gente fala, pô, mas a gente tá com espaço ocioso aqui, o tamanho desse lugar, a gente pode fazer. O Fernando e a Michelle falam, a gente consegue visualizar aqui, consegue enxergar um instituto com terapias ocupacionais para crianças, circuitos psicomotores, que isso tudo, acho que aqui vocês têm o espaço, a gente só precisa fazer uma adequação ali, colocar um pouquinho de sombra, um tatame no chão para as crianças, a gente consegue fazer bastante coisa, até mesmo para a criança sentir areia nos pés, nas mãos, isso pode dar uma experiência diferente para elas, para ter um tato diferente, uma experiência diferente. A gente falou, cara, por que não vamos fazer isso? Aí começamos a estudar, montamos um grupo, começamos a visualizar, chamamos a arquiteta, porque nos deu uma ideia de projeto que vai ser construído ali na frente. E ontem tivemos o lançamento do Instituto Vencer, que a gente espera que, enfim, que entre em funcionamento ainda esse ano. Sim. Nós estamos aqui em maio, né? Acho que, enfim, não sei dizer o tempo ao certo de construção, mas estamos finalizando o projeto agora, acredito que vamos começar os orçamentos. E após disso, eu acho que ano que vem nós vamos ter uma surpresa muito grande aqui, viu? Igual a gente falou anteriormente, a gente visualiza muita coisa, né? Visualiza muita coisa e a gente já está começando a visualizar, falar assim, cara, a gente acha que o Instituto Vencer vai tomar uma proporção maior do que a Arena João Menezes. Amém. Entendeu? Amém. A gente pensa que vai ser muito pequeno o que a gente está montando ali, que nós vamos ter que expandir rapidamente. Tomara. Porque a demanda, ela tá muito grande. Vê, a gente teve 28 dias para organizar o seminário de ontem, inclusive fizeram tudo sozinhos quase. Maravilhoso. Impressionante a dedicação foi maravilhoso. deles. E, enfim, em 28 dias conseguiram trazer o Marcos, trazer o doutor e... Trazer o João. Não, o João tá aqui já. O João... um grande palestrante, né, Marcos? Sim. Um grande palestrante que tem um potencial enorme, né? Eu nem Pode acreditei pensar que era a seriamente, primeira né? palestra dele Ele pode pensar seriamente no também seminário. em ser palestrante também, né? Também vai motivar muita gente. Sem dúvida alguma. Enfim, em 28 dias você conseguir reunir 500 pessoas. Eu acho que foi a primeira vez que eles falaram para esse tanto de gente aqui em Uberaba também, né? Tem aquele ditado do que santo de casa não faz milagre, né? Desse jeito. Então, foi uma surpresa muito agradável e nós estamos muito confiantes e muito otimistas e sonhando, visualizando lá na frente que vai ser um instituto que eu acho que o Marcos vai conseguir voltar muitas vezes aqui. Muitas vezes. Ele provavelmente vai ter que se mudar para cá, né? Porque vai ter muito trabalho para ele aqui, né?
Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, a camiseta do Instituto Vencer, que eu tenho um orgulho muito grande, né, de fazer parte desse projeto também. E eu queria chamar aqui, para bater um papo com a gente também aqui, a Michelle e o Fernando, que são pessoas queridas que estão dentro desse projeto, né, João? Pode explicar para nós um pouquinho também, né, dessa ideia, desse projeto, né, para quem está nos assistindo, para conhecer e às vezes entender e de repente saber também como, de certa forma, ajudar, né? E quem sabe levar isso também para a sua cidade, para a sua região. Michelle e Fernando, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Dessa vez agora aqui como responsáveis pelo Instituto Vencer, né? Então, além de grandes profissionais, estão trazendo aí a possibilidade de contribuir de uma forma muito bonita para a sociedade. Então, conta para nós aí como é esse projeto, qual é esse projeto e qual é a ideia de atendimento também, né? Que parcela da sociedade é a busca do Instituto Vencer. Sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia aí, Obrigada. né? Primeiro de tudo, eu quero dizer que mais uma vez eu estou sendo surpreendido pelo Dialetou, né? Vocês saírem lá de Franca, Dr. Teia com um podcast, vir aqui para Uberaba, dentro da Arena João Menezes, né, após um dia cansativo do seminário. E eu acho que eu já assisti o episódio que nós gravamos lá em Franca, acho que umas 20 vezes. Que bom. Que qualidade, né? Que Sem produção, dúvida nenhuma, sem fantástica. dúvida nenhuma. Mas vamos lá, ó, estamos muito felizes. Gostaríamos de agradecer pessoalmente aqui João Menezes, Marcos Petri, Dr. Fabrício, por fazerem parte como palestrantes do nosso seminário aí. O seminário que foi a junção do Avivar Instituto e da Arena João Menezes, igual o João falou, para dar o pontapé para o Instituto Vencer. Sim. Né? Nós queríamos lançar o Instituto Vencer num evento grandioso. Grandioso em termos de qualidade, de expectativas mesmo que a gente tem. Por isso, às vezes, nós até convidamos o nosso grande amigo Marcos Petri para ser o padrinho, né? E também você que não conhece, não está sabendo, nós temos o nosso setor jurídico do Instituto Vencer, Sim. representado aqui pelo Dr. Té e toda a sua equipe, né? Sim, É uma honra com enorme. muito prazer e muito orgulho. O Instituto Vencer vem com seriedade, cientificidade e muita vontade de somar na sociedade. Nós vamos trazer para o público da região terapias com confiabilidade científica. Então nós vamos estar falando aí da psicomotricidade, da integração sensorial, da musicoterapia, da abordagem comportamental, mas também um grande sonho de fazer o link, né, de poder aproveitar que o Instituto ele começa com um nome por causa do João Menezes, que é um vencedor, Sim. que, aliás, estou morrendo de ciúmes, porque o Petri tá com essa medalha e não tira, Não tira. e eu não consegui colocar em nenhum eu momento. tô achando que essa medalha vai para Santa Eu Catarina, tô achando né? que vai para Vidal Ramos, viu? Será? E aí o Instituto Vencer começa com o nome do João de vencedor Sim. e do ser de ser humano. Então acho que é Uhum. isso que a gente quer, o nome fala tudo do nosso instituto, né? Nós vamos ter espaços ricos, setting terapêuticos, que assim a gente chama no contexto, super apropriados para a estimulação. Não importa a idade da pessoa que vai vir frequentar aqui o Instituto. Que bacana. Mi, e conta pra gente, a ideia é trazer quais tipos de profissionais, que público que vai ser atendido, conta pra nós. Além desse atendimento de excelência pautado em cientificidade, um dos grandes objetivos é trazer essa oportunidade de terapias especializadas. Sim. Né? Pensando aí que no cenário do bom prognóstico do autismo, do TDAH, dos transtornos do neurodesenvolvimento, é muito importante considerar o que é pautado em cientificidade, mas também pensar que as queixas, as disfunções, nós precisamos oportunizar terapias para apresentar desenvolvimento em especificidades. Sabemos que nós temos aí no campo da psicologia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, todo esse campo necessário. Mas em Uberaba, da educação física, mas em Uberaba nós precisamos trazer um cenário de especialidade de intervenção que ainda nós não temos. Então, realmente, vai ser um diferencial para toda a região. Quando nós pensamos que aqui nós vamos oferecer, em um cenário de equipe multidisciplinar, o advogado, por exemplo, que ele faz parte da equipe multidisciplinar Sem dúvida. no atendimento de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o advogado, a neuropsicopedagoga, a musicoterapia,
Nós teremos aqui arte-terapia. Olha que bacana. E nós temos também um campo de um projeto para atender atletas que nós precisamos, né? Por exemplo, o João como especialista, o Fernando no cenário da psicomotricidade. E aí eu entro com esse treinamento cognitivo de memória operacional, funções executivas, né, Petri? Olha o tanto que isso é importante. Planejamento. Se tivesse isso na minha época aí, rapaz, ó, então, tinha pra olha ninguém. só. Não é? Então nós teremos Nós isso falamos dessa importância, que né, nós não João, temos na região. Da cabeça, né? Nós Da não temos na mentalidade. região, sim. E também, que é o diferencial do Instituto Vencer, que ele não entra num cenário só de atendimento infantil. Nós vamos trazer para cá, por exemplo, a avaliação e intervenção cognitiva para idosos. Eu acho que vai ser um diferencial imenso. Que legal. Demais, né, Petri? A questão eu não preciso ter um transtorno, um diagnóstico para ser acompanhado no Instituto Vencer. Perfeito. Que bacana. Né? Nós precisamos Isso é pensar massa, bem legal. o quanto o uso excessivo de telas está trazendo um prejuízo, um impacto no desenvolvimento infantil. Sim. Muitas crianças hoje estão apresentando atrasos no desenvolvimento de funções executivas, no convívio, nas interações sociais, pelo uso de telas. Então, nós vamos ter aqui um treinamento de pais. Que ótimo. Né? O pai precisa aprender como usar a informação, a tecnologia a favor. Então, teremos também todo esse trabalho. E a questão do acolhimento que nós percebemos ontem, que as pessoas ali que buscaram conhecimento, o quanto nós precisamos trazer para o Instituto Vencer nesse papel até mesmo social, do apoio aos professores, né, João? Do apoio às escolas. Sim. Então, ter treinamentos aqui, formação, bacana. teremos espaço para isso. Ótimo. E trazer informação para toda a sociedade. Então, inclusive, vai ser um centro educacional. Com certeza. Podemos dizer com assim, certeza. né? Não sei se eu estou profetizando, Com certeza, né? com certeza. Nós vamos abraçar todas as linhas, o Ótimo. desenvolvimento infantil, as pessoas que precisam, independente de diagnóstico ou não, de ter terapias, apoio mesmo em evoluir, em aproveitar o potencial de cada um. Eu não preciso ter um diagnóstico para evoluir cognitivamente, desenvolvimento, função executiva, tá? Isso é bem importante. Que bacana, que bacana. Parabéns, né, por toda a iniciativa, tanto da Arena João Menezes como do Instituto Avivar. Agora, então, nessa fusão, criando o Instituto Vencer, que sem dúvida alguma vai ser aí, aqui em Uberaba, sem dúvida alguma, vai ser apenas um embrião Com certeza. de um projeto que vai para o Brasil inteiro. Não Com tenho certeza. dúvida Se Deus disso. quiser. Não tenho dúvida disso. E eu quero aproveitar a fala do Fernando sobre o Dialetou. Eu estava conversando com o Lineker. Nós temos aqui hoje, gente, vocês não têm noção o conteúdo que vocês fizeram hoje. Que bom, Tá? que bom. Quando o Dr. Fabrício pergunta para o Petri, fala para nós o que é o autismo. O Petri conseguiu aqui em minutos, né, Lineker? Dar uma aula do que é o autismo por um autista. Sim, Então nós temos um conteúdo aqui, gente, para ser publicado para o Brasil inteiro. sem dúvida alguma. É muito rico o que aconteceu aqui hoje, de verdade. Que bom. Obrigado pela presença de vocês aqui também. Obrigada, Dialetou. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês em Uberaba. Bem, fica conosco aqui. Nós temos aqui alguns presentes, né, que os nossos convidados vão dar um para o outro, né? O João, né, tá presenteando o Marcos com uma bolinha de beach tênis, né, e com a camiseta da Arena João Menezes. E a medalha, não? A medalha eu já acho que não. Apesar que, assim, eu tô achando que tem gente que vai levar isso pra Santa Catarina, né, Marcos? Tá? Olha só. O que representa, e com a assinatura do nosso campeão dos Jogos Pan-Americanos, João Menezes. Né? Olha que bacana. E o Marcos está presenteando, né, o João com seus livros. Conta um pouquinho da história desses livros para nós, Marcos. Deixa eu só fazer um likezinho bonito aqui. Aham. Ó, aí vocês vão ver qual que é o desafio da coordenação motora, olha só. Montar um likezinho assim, ó. Esses livros aqui daí são a minha jornada de vencer obstáculos para um vencedor. Olha só. Obrigado, Marcos. Então espero que tu gostes, tu possas ter... Vocês vão lidar aqui com autistas, então um aprofundamento na vivência do autismo através desses livros vai ser bem bacana, bem interessante. Que legal. E a história desses livros é contar para as pessoas o que o autista pensa de si mesmo. Porque quando eu escrevi, eu pensei que título que eu vou dar para essa obra.
Memórias de um Autista por ele mesmo foi o mais acertado, porque hoje se fala muito do que o autista necessita, do que o autista precisa enfrentar e precisa superar, mas pouco se fala do que o autista conta sobre a vida. Então, eu tive a esperança de que com as minhas memórias, o pai e a mãe pudessem entender que o filho precisa construir essas memórias, precisa contar para o mundo e assim ele ser protagonista da sua própria história. Então aqui tem, desde quando descobri ser autista lá em casa, o que mudou na minha vida, na minha família, como impactou os meus pais, como eu descobri que a música era o que explicava o mundo para mim, e o que eu precisei fazer para tocar o violão aqui no segundo livro. No terceiro livro eu falo aí mesmo sobre o pensamento do autista, o que acontece enquanto o autista está fazendo a estereotipia. E tem um outro livro que aí não é sobre o autismo, mas sobre a tecnologia que a gente falou aqui, as telas e o que acontece na vida das pessoas. Na verdade são 9 histórias de ficção, mas que dão esse tom de que a gente precisa voltar a brincar, sentir um ao outro, conversar, e não tanto digitar sobre as telas e olhar para as telas em vez do rosto do outro, né? Então essas são as histórias que eu conto aqui, vocês agora têm esse acesso a histórias. Espero que gostem, eu fico feliz e mais livros virão, com certeza. Ah, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida de que mais livros virão e cada vez mais sucesso, né, com esses livros e com todo o seu trabalho. Meninos, estamos aqui chegando na fase final. João, então a nossa pergunta de encerramento. O que o João quer para o mundo nos próximos 5 anos? O que o João quer para o mundo nos próximos 5 anos? Bom, sem querer entrar no mérito de religião, mas já entrando de novo, sim. Hoje a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi ir à missa para agradecer tudo que a gente conseguiu viver ontem. E o Padre Marcelo, mais uma vez, surpreendentemente, na frase dele, hoje a palavra da missa foi amor. E ele disse que no português não tem esse tipo de tradução, mas que na língua escrita da Bíblia, acho que foi o hebraico, o amor ele tem 3 traduções. Primeiro, o amor da família, que é o amor que você tem pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, que é um tipo de amor a qual você praticamente é incondicional. O segundo tipo de amor é o amor da amizade, que às vezes ele confundiu, falou assim, mas às vezes você não fez essa coisa pra mim, então você não gosta de mim, você não me ama, que não é bem nesse sentido. E o terceiro amor foi o amor ágape, que é o amor que Cristo teve por nós, que é aquele amor que você se doa, você se sacrifica sem pedir nada em troca. Então, o que eu espero é isso. Que as pessoas tenham mais o convívio familiar, consigam ter essa relação mais em casa com as famílias, que eu acho que tudo vem daí. Vem do berço. Maravilhoso. Tendo esse início, depois é tudo mais fácil. Com certeza. E você, Marcos? O que o Marcos espera para o nosso mundo nos próximos 5 anos? Eu espero nos próximos 5 anos que a gente comece a falar sobre a deficiência como uma característica diferente de ser e comece a abrir as portas para os lugares onde essas pessoas querem estar, principalmente onde? No mercado de trabalho. Por quê? Eu tenho visto o tempo passar e o pai e a mãe lá em casa se fazendo essa mesma pergunta. Eu não sou eterno, e o que será do meu filho daqui por diante? Exatamente. Então nós temos que nos próximos 5 anos começar a preparar essas empresas. E é por isso que a gente investe muito lá em casa em levar capacitação não só para escolas, não só para profissionais, mas para o meio empresarial. Porque eu espero que nesses 5 anos floresça a ideia de que o autista precisa trabalhar com o que ele gosta e assim florescer como profissional também. Essa é a batalha daqui a 5 anos, espero que esteja mais desenvolvida, com mais campos de oportunidade nesse sentido. Porque fez toda a diferença para mim. Sem dúvida nenhuma. Entender que um talento pode virar ganha-pão, sustento. Isso. E não só
mas também dignificar o cidadão. Isso. Isso é importante. Eu acho que é isso. Essa luta para que a sociedade tenha um olhar mais carinhoso, né, para as potencialidades. Seja do autista, seja para aquele que tem síndrome de Down, seja para o deficiente, seja para a pessoa típica, enfim, né, para todos nós, né, que sejam realmente exploradas as potencialidades. Exatamente. Onde tem potencial, a gente não vê limites, porque a gente começa a visualizar estratégias para superação. Que bom, que bom. E com certeza nós teremos isso, se Deus quiser. Pessoal, você que quer conhecer um pouco mais do trabalho do Marcos, aqui na descrição do vídeo tem todos os canais dele no YouTube, no Instagram, em todos os mais. Você que quer também conhecer mais toda a história do João Menezes, todo o trabalho que é feito aqui na Arena João Menezes, também vai estar aqui no link do nosso vídeo, da descrição do vídeo, todos os links. Tá? Também do Instituto Avivar, para que você conheça o trabalho que vai ser feito, e todos os canais também para que você conheça e queira saber mais sobre o Instituto Vencer. Eu quero agradecer muito você especificamente nesse momento, João, por ter oportunizado da gente fazer o nosso podcast aqui de uma maneira muito gostosa, até sem uniforme. Eu tô hoje sem uniforme, né? Aqui na Arena João Menezes. Parabéns pela iniciativa de toda a família. O Dr. Menezes está aqui também. Muito obrigado por oportunizar esse espaço para nós. Quero agradecer você, Marcos. Eu falei para você isso ontem e quero deixar isso em público. Hoje é a realização de um sonho. É um fã conhecendo e estando aqui ao lado do seu ídolo, né? Então eu fico muito feliz. Eu tenho hoje só que agradecer a Deus por essa oportunidade, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está em casa gostou demais. Quero agradecer também a Michele e ao Fernando e ao Instituto Avivar por ter oportunizado também essa possibilidade de estarmos aqui na cidade de Uberaba, certo? E mais uma vez convido você a se inscrever no canal de Aletou para que você possa aí ter o programa Dr. Teia lá na sua timeline, para que você receba lá em primeira mão o programa Dr. Teia. Você sabe que, e você tem nos acompanhado, que eu tenho trazido aí diversas pessoas para falar dos diversos assuntos, seja sobre o transtorno do espectro autista, seja sobre PCD, direito à saúde, direito à educação, todas as áreas também ligadas ao direito, mas também outros assuntos como esporte, educação, enfim. Se você gostou desse assunto, também compartilhe com seus amigos e com seus familiares. E mais uma vez, o meu agradecimento. Um grande abraço para você e um beijão. Fiquem com Deus.